Vamos falar de inteligência artificial. Será que você vai perder o seu emprego para um robô? Esse é um tema insignificante. E ele é um tema totalmente errado, porque tem dois jeitos de você ver um estudo. O primeiro é medo, te colocar medo. Então você já fica assim, o cara vai me roubar o emprego, o cara vai me sacanear, o desgraçado quer me ferrar. E tem um outro jeito. Opa, tem um negócio legal, tem um negócio maravilhoso, sensacional. O grande desafio da educação dos meus filhos, e eu procurava sempre falar para eles, você já está gostando de estudar? Assim, o meu filho que eu tenho mais diálogo é o Arthur, né? E o Arthur, a gente tinha uma relação, sempre teve, até hoje a gente tem muito de falar na lata, né? Eu conversava com eles, putz, ó, vocês vão ter que estudar a vida inteira, então dá um jeito de gostar de estudar, né? E é muito legal ver que meus filhos gostam. Um deles, um pouco menos, mas de uma maneira geral, é super lindo ver que meus filhos gostam de estudar, né? Eu falando lá com o Arthur, né? Filhão, você já está gostando de estudar? E o Arthur, não, pai. Aqui entre nós, eu não tenho nenhum prazer de estudar, eu estudo para passar de ano. Se não tivesse um medo de pedir de ano, eu não estudava, né? E hoje é o máximo, né? Porque o Arthur, aos 36 anos, apesar de ter uma carreira como mentor, como treinador, como palestrante de sucesso, ele com 36 anos começou a faculdade de medicina, então vai se formar com 42 anos. E é o máximo, assim, conversar com o Arthur e ele falando da faculdade de medicina, né? E muita gente está pensando que o Arthur está na faculdade de medicina para pegar um diploma, porque ele adora falar sobre saúde. E ele aqui vem, comemora assim, pô, tirei nota 10, putz, aquele negócio que os caras estão ensinando, putz, na faculdade, né? Então, é isso que eu quero falar para você. Por favor, não entre nesse jogo de vai te roubar o emprego. Isso é coisa de pai castrador. Mas, como as coisas vendem quando a pessoa sente medo de perder alguma coisa, então ela vai, estuda, mas estuda sem prazer, tá? Esses dias eu cheguei para minha assistente Mora, a Kelly Nascimento, e falei, Kelly, se eu te oferecesse 10 vagas aqui, o que você traria? Putz, Roberto, gerente de vendas. Eu traria um vendedor, uma pessoa de marketing digital. E ela está numa empresa que não é a empresa que cuida do marketing digital dos produtos. Ela está numa outra empresa. Eu falei assim, a gente consegue trazer um gerente de vendas maravilhoso. Ela é mesmo como um robô, um agente. Um dos trabalhos mais delicados, sofisticados e que tem chance de dar errado é a entrega de uma palestra. Quando ela vende uma palestra, aí começa a negociação. Qual o voo que o Roberto vai? Qual o hotel que ele fica? Que horário ele chega? Qual o motorista que recebe ele? A gente vai construir um robô que faça toda essa negociação, esse acerto com o contratante. É mesmo, Roberto? Vamos construir um robô para isso? Então, vê, eu estou dando para ela colaboradores. Então, um desses colaboradores vai cuidar da entrega de uma palestra. E a Kelly está construindo esse monte de robôs com o ChatGPT, com o Gemini. Vamos imaginar que você é um médico e você gasta como médico provavelmente 70% do seu tempo preenchendo papelada. Imagina que você tem um robô, um agente que preenche essa papelada toda para você. Então vamos lá, você está atendendo o Antônio Carlos da Silva e você está falando lá com o seu agente, olha, o Antônio Carlos da Silva tem 37 anos, os exames dele estão aqui, põe todos os exames e nós precisamos observar porque a creatinina está alta, eu vou dar tal remédio para baixar essa creatinina. Você está falando e aí ele entrega todo o prontuário preenchido. Vai sobrar muito mais tempo para você atender a pessoa, para você ver a evolução dessa pessoa, porque a gente vai te entregar todo o prontuário dele pronto. Hoje às 18 horas eu quero que você faça um exame de urina para a gente avaliar isso. Você está falando e ele está escrevendo. Roberto, e como que eu começo? Bom, a primeira coisa
que eu vou te sugerir é que você não entre num curso. Não entre num curso. Porque o curso vai te entregar um monte de ideias, um monte de informações. Eu quero que você olhe para o lado, você vai ver que você tem 2 amigos, 3 amigos que já estão usando. Converse com amigos, porque amigos são pessoas legais, que querem seu bem. Então esses amigos vão te mostrar a possibilidade de você utilizar para amplificar. Você vai perceber, quando o amigo te falar, te explicar, ele vai te mostrar que você é um sujeito de superpoderes. Vou dar um exemplo. Como que eu comecei a estudar e como que eu ensino. Sabe como que eu ensino meus alunos da mentoria a se envolver com inteligência artificial, chat GPT? Eu abro lá meu chat GPT com os meus alunos que estão começando nesses temas. E eu falo assim, eu vou escrever uma carta de amor de você, aluno, para sua esposa. É mesmo? É. Aí eu falo, fulano, me conta uma viagem inesquecível que você teve com a sua esposa. Putz, teve uma viagem que a gente foi para a cidade X, que era uma cidade pequena, da Irlanda do Norte. E o que aconteceu? Então, eu escrever uma carta de amor para o nome da esposa, Mariana, que a gente fez para Irlanda do Norte. E o que foi legal? Foi legal que a gente foi para um castelo e no castelo teve um almoço, o almoço foi legal. Tá bom, mas algo especial, sabe? Eu nunca vou esquecer que a gente se abraçou, se beijou, teve um momento de amor olhando o mar X. O que mais? Sabe? Que ela saiu andando, pegou uma flor e me deu. E aí fui descrevendo. Daqui a pouco, boom, uma carta de amor. Que o sujeito falou assim, o que você mudaria? Eu falei, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tá bom. E eu, só para motivar, falei, tá vendo, pessoal, como vocês podem escrever? Eu quero falar para todos vocês, agora abre seu computador e escreve a carta de amor. Aí dei a aula. E era um senhor de uns 70 anos, super sério, super formal, né? E aí terminei e Roberto, será que você me envia a carta de amor? Eu falei, mas pra quê? É uma carta de amor, é um exercício de... Não, Roberto, eu vou mandar para minha esposa amanhã cedo, no café da manhã. Roberto, por que você começa ensinando a pessoa a escrever uma carta de amor? Porque ela começa a perceber que não é só tecnologia, metodologia, aquelas palavras complicadas, não. Ela entra na nossa vida de uma maneira muito simples. Aí, já no outro dia, eu escrevo junto com eles, tá? Porque é muito importante que a pessoa meta a mão na massa. Então, eu quero que você agradeça um profissional que trabalha com você muito tempo. Então, poxa, fulano, quero te agradecer por todos esses anos me ajudar a realizar meu propósito profissional, alavancar minha empresa. Por que você gosta dele? Porque ele faz isso. Então, vai escrevendo aí. Plim! E aí sai. Aí, o que mais? Pô, isso aqui não gostei, melhora. Manda essa carta amanhã. Então, inteligência artificial te dá superpoderes. Super. No outro dia eu peguei uma das pessoas que a gente trabalha, acho que ele não vai ficar chateado, o Paulo Bonfim. E ele falou, putz, eu tô sem tempo, preciso fazer os posts no LinkedIn. Aí eu fui lá, escrever 30 posts do LinkedIn para o Paulo Bonfim sobre o tema liderança humanizada. Quero bom humor, quero 5 posts de ciência com pesquisa sobre liderança humanizada. É muito importante que você escreva tudo que você quer, bem escrevidinho. Aí o Paulo falou, meu Deus, o que você mudaria aqui? Mudaria isso. Por favor, reescrever e colocar esses detalhes. Então, inteligência artificial te dá superpoderes. Você quer ter superpoderes? Vai lá, começa com um amigo, mete a mão no teclado com esse amigo junto, você vai ver que tem muitos superpoderes. Você gostou desse vídeo? Então mete um like, começa a me seguir e manda esse vídeo para aquele sujeito que está apavorado, porque só estão metendo medo. Se você não aprender, você vai ficar desempregado, você vai passar fome, você vai ficar sem carro. Inteligência artificial é um barato. Então começa a estudar com um amigo, 1 mês, 2 meses, começa escrevendo carta de amor, carta de agradecimento, escreve uma carta para o seu pai, pai, eu te amo, obrigado por você ter paciência, e você vai ver que inteligência artificial é um barato.